Acabaram os 4 anos de país relativamente irresponsável. Bem-vindos de volta à República das Bananas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Japex, escrito por O Arauto, revisado e narrado por Coreia com K. A última vez que o Brasil foi fiscalmente responsável data dos gabinetes do Partido Conservador e do Partido Liberal de 1840 até 1880, na época do Segundo Reinado, quando o PIB crescia em torno de 6% ao ano e a dívida PIB estava em torno de 21%. Esse foi o período da verdadeira Belle Époque tropical, mesmo com a Guerra do Paraguai. Na época, mais de 40% da nossa malha ferroviária foi construída pela iniciativa privada. As fundições também eram privadas e estavam a pleno vapor. A indústria naval privada prosperava e tudo, do ponto de vista econômico, era promissor. Até que as crises do fim do Império e a proclamação da República aconteceram, e o Brasil nunca mais conseguiu controlar o orçamento e manter um crescimento constante, sempre mantendo voos de galinha, como a queda de 15% do PIB durante os governos de Deodoro e de Floriano, repetindo-se durante todo o período republicano. O Brasil nunca mais foi responsável, principalmente quando um certo ditador trabalhista, conhecido como Baixinho Suicida, resolveu propagar seus ideais autoritários e interventores de encampar praticamente toda a malha ferroviária brasileira e toda a indústria de fundição, obrigando o Estado a mudar a moeda pela primeira vez em 3 séculos para pagar essa gastança, mudando o primeiro real, o réis, para o cruzeiro, o primeiro de 5. Dali em diante, o Brasil nunca mais teria uma moeda que durasse mais de 40 anos. Essa dívida aumentou durante os governos dos Verde-Olivas e do MDB, mudando a moeda 5 vezes. Ela continuou crescendo devagar com os tucanos, o governo mais responsável até então, por incrível que pareça, até que culminou, durante o governo da Estrela Vermelha, em uma dívida pública de aproximadamente 75% no final do governo da senhora que estocava vento. Entretanto, em 2018, tudo mudou. Porém, deixe-me ser pela última vez o arauto de boas notícias, antes dos tempos sombrios que virão. Pela primeira vez desde o Império, um gabinete conservador foi formado com a eleição de Bolsonaro. Dessa vez, com uma coalizão com um grupo de liberais não isentões, personificados na figura de Paulo Guedes. A esperança voltaria a surgir depois de mais de 90 anos de trabalhismo, corporativismo e socialismo, travestido de nacionalismo. O Brasil pôde sonhar pela primeira vez com redução dos gastos públicos e da dívida, o que de fato aconteceu. Em 2018, o governo Temer tentou arrumar a casa, fez algumas reformas e corte de gastos. Conseguiu a incrível façanha de reduzir em torno de 1% a dívida pública em relação ao valor que pegou da saudadora de mandiocas. Tudo parecia que caminharia bem. Além disso, o Produto Interno Bruto, o PIB, atingiu naquele ano o patamar de 7 trilhões de reais, com uma alta de 1,8%, um crescimento considerável em relação à queda de 3% do último governo da estocadora de vento. Em 2019, Paulo Guedes assumiu e conseguiu emplacar reformas importantíssimas. Foi a singela reforma previdenciária, além de algumas reformas para reduzir burocracia e uma reforma liberal incrível chamada de Declarações de Direitos de Liberdade Econômica. Talvez você, espectador, não saiba, mas o reparo das leis libertou muitos pequenos empreendedores e que, infelizmente, está em risco de ser destruída pela volta do barbudo da estrela. Posso dar um exemplo real de comércios que saíram da obscuridade e conseguiram fugir da taxinha do fiscal graças a esta lei. Não citaremos nomes para evitar perseguição, mas uma distribuidora de cestas básicas era obrigada a pagar um cafezinho de R$2.000 por mês a um fiscal para conseguir continuar operando devido a uma lei absurda de um município do Rio de Janeiro que entrava em contradição com uma lei estadual. Ou seja, a empresa nunca poderia estar certa, pois passaria a violar uma das leis. A empresa conseguiu se desvencilhar do fiscal graças à medida dita anteriormente, pois a lei diz claramente que são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil. Isso formou um entendimento que, quando há dúvida entre jurisdição de leis, vale a mais genérica. Assim, a firma conseguiu se ver livre desse abuso e, por conta disso, reduziu os custos da cesta básica naquele ano. A declaração fez o PIB crescer mais 1,2% e chegar a 7,4 trilhões de reais em 2019, além da dívida pública despencar para aproximadamente 72%. Só devido a esta lei, o ministro da Economia merece a assinatura do nome no livro de heróis da pátria. Claro que o Brasil estava longe da liberdade que só a sociedade de leis privadas poderia fornecer.
Entretanto, eram passos na direção correta. Apesar de ter entregado respostas econômicas muito satisfatórias em 2019, no ano de 2020 surgiu a famosa campanha do Fique em Casa Global, provocada pelo micróbio chinês que não podemos falar o nome, pois essa plataforma de vídeos não gosta muito. Nela, todos os grandes meios de comunicação informaram que o Brasil teria que fazer medidas radicais para preservar vidas e liberdades, restringindo totalmente a soberania de locomoção dos indivíduos, dizendo que a economia seria vista depois que a crise passasse. Qualquer pessoa que discordasse era sutilmente desencorajada a proceder dessa forma incorreta pelos paladinos protetores da Constituição. Parafraseando o bom português do general Figueiredo, em outras palavras, seriam arrebentados e presos. Certas medidas de congelamento econômico promovidas pelo Poder Judiciário quase colapsaram a economia do Brasil e o governo federal teve que intervir rapidamente de maneira controversa para salvar as pessoas desses atos. Foram criados auxílios emergenciais e programas de preservação de emprego e renda. Esses programas fizeram a dívida disparar para 89% em relação ao PIB na época. Muito triste, mas para enfrentar a tentativa de impeachment perpetrada pelos tiranos, foram necessárias intervenções pelo governo em exercício, mesmo não sendo o ideal, entretanto, completamente compreensível. A despeito dos escárnios e insultos, o ministro da Economia havia falado que a economia retornaria em V. E quase todos os grandes órgãos de comunicação insultaram Guedes vorazmente. Surpreendentemente, os meios de comunicação bradavam com alegria os críticos ao ver que, naquele ano de 2020, que o Produto Interno Bruto do Brasil tinha recuado mais de 3,3%. Naquele ano, festejaram os inimigos da liberdade. O liberal havia sido refutado, diziam eles. O presidente cachaceiro, eleito neste ano, na época, agradeceu aos céus pelo micróbio conterrâneo do Jack Chan. A despeito dos detratores, o governo da coalizão liberal-conservadora conseguiu, com muito esforço, desburocratizar e reduzir os impostos, fazendo com que o PIB encerrasse o ano de 2021 com crescimento de 4,6%, totalizando 8,7 trilhões de reais. Como muitos podem perceber, uma queda de 3% e uma recuperação em 4% faz uma letra V, quando plotadas em um gráfico. Quem diria, o sistema econômico de liberdade funciona mais que o dirigismo estatal para superar crises. Pena que a mídia aliada do trabalhismo socialista fez questão de omitir isso. Por isso, cá estamos com muito esforço. O governo conseguiu, novamente, diminuir a dívida para abaixo dos 80%, mostrando sua enorme competência fiscal. Entretanto, devido à grande força dos inimigos na mídia, a perseguição jurídica, o fechamento e a censura dos jornais aliados, o governo atual não conseguiu sagrar a reeleição. Apesar disso, o primeiro governo liberal-conservador desde o Império entregará agora, em 2022, um saldo de crescimento total de 3 a 4%, somando ao todo um crescimento de aproximadamente 6% no período de 4 anos de liberdade. Sem o período do Fique em Casa, provavelmente chegaria a 10% e um controle da dívida respeitável, retornando a 77%, parâmetros similares a antes do momento da distopia globalizada. Estamos aqui para lembrar de um governo que, na prática, enfrentou uma crise mundial e venceu a batalha, mas que perdeu a guerra. Pode ser que amanhã o Ministério da Verdade apague a história e reescreva o atual governo como um genocida que deixou uma herança maldita. Mas lembre-se, isso é uma mentira. O atual governo enfrentou um período de medidas mais severas semelhantes aos toques de recolher de guerra e ainda assim conseguiu entregar ao Brasil um pouco melhor do que recebeu. Hoje, o presidente eleito pelo Partido da Estrela fala claramente em desfazer as reformas e imprimir dinheiro, destruindo tudo o que foi feito com ideias típicas do socialismo, algo digno da fábula do tamanduá coletivista que procura soluções fáceis para os problemas complexos, fazendo assim os problemas piorarem ainda mais. Não podemos impedi-lo, resta apenas tentar se preparar. Alguns já compram Bitcoin, mesmo que esteja em um momento de queda. Outros compram dólar para tentar resistir. Já outros mandam remessas ao exterior. Sejamos otimistas. Talvez, daqui a 4 anos, ainda não estejamos comendo cachorros. Mas certamente o país estará mais endividado e falido que hoje. Portanto, lembrem-se da herança maldita, que foi o que eles conseguiram. Tirar um governo economicamente responsável e colocar uma impressora louca. A herança do socialismo. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse o visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.